Olá, pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o 45º episódio do Ciência Deriva Podcast. São 45 episódios lutando incessantemente contra a entropia. Eu estou com essa voz um pouco rouca, a gente tá gravando hoje no dia 8, uma segunda-feira à noite, um dia depois do triunfo da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ganhou do Santos ontem. Como o nosso convidado já viu eu comemorando, causando furdúncios por aí, gritei bastante ontem, então estou um pouco com a voz prejudicada, mas há de passar. Enfim, assim como o Palmeiras, a gente que luta incessantemente contra a entropia a cada jogo, a gente também faz isso. Tentamos fazer isso de uma forma e de outra, de um jeito e de outra, e uma dessas formas é sempre aprendendo, porque aprender nos permite conquistar nossas ambições, o coração de outras pessoas, trabalho, várias outras coisas. Permite que nós possamos ensinar também aqueles que às vezes não aprenderam alguma coisa e com a arrogância de não aprender cometem certos erros. E também permite que a gente possa conviver nessa sociedade louca e totalmente controversa. De alguma forma, aprender às vezes nos ajuda a ter limites ou nos convence dos limites que nós temos que ter e seguir. Enfim, viva a entropia, viva o aprendizado, viva o Palmeiras e viva o Guilherme. Boa noite, Guilherme. Como o senhor está? Você está bem, cara? Para mais um podcast aí para conta. Boa noite, gente. Boa noite, Cadu. Boa noite, Nick. Boa noite, Marcos. Eu estou bem. Ontem também eu gastei um pouco da minha voz, mas só que não, diferentemente do Cadu, não foi torcendo pro futebol, foi torcendo pelo meu próprio, pro time que eu participo, do projeto que eu participo, que ontem teve jogo e eu tava Ganhou? lá também. Perdemos por 2 pontos, mas só Pô, que foi um jogaço do caramba. não, mas 2 pontos. Foi uma É, maravilha. sim. E, Nick, como que você tá com essa vitória do Palmeiras, Nick? Você que é a nossa corintiana. Eu já não estava muito bem. Com essa vitória, então, nossa, tudo, tudo desmoronou. Você zicou ontem ou Mas, não? sim, não, mas brincadeiras à parte. Já tive dias melhores, mas vamos que vamos. A entropia não pode ganhar nunca, certo? Então, é isso. E Marcos, como você está, nosso convidado de hoje? Boa noite a todos. Eu estou bem hoje também, nessa segunda meio chuvosa, meio quente, meio frio. Né? Esse tempinho para mim é melhor, né? Porque o pessoal fica um pouquinho não tão agitado assim dentro de uma escola, né? Então, tempo quente aí de uma sala, ele é mais complicado. É aqueles Sim, ventiladores com enormes certeza. ainda, que o povo fica jogando coisa para voltar? Não, o ventiladorzinho só que quando esquenta ainda para ainda, só para ajudar a gente. Não, é uma delícia, né? Delícia, delícia. Gostoso. Ô, Marcos, Bem, olha, gente, deixa eu só falar uma coisa bem, gente, como rapidão. vocês acabaram de ver, pode falar aí, Cadu. Rapidão, só para deixar claro aqui no início da entrevista, o Marcos, a gente se conhece desde a faculdade, nós somos amigos há 20 anos. Ele veio 20 me anos. visitar, foi a primeira e única pessoa, veja como eu estou popular, que veio aqui me visitar em Fortaleza. Eu acho que ele veio aqui para ir para Jericoacoara, não sei se necessariamente para para me ver. Acho que não foi para te ver, não, Cadu. Eu Foi para te sinto ver, que. foi para te ver. Muito obrigado, Marcos. Valeu aí para ajudar aí na autoestima. Mas, enfim, eu comecei com essa parte de aprendizado, porque com ele eu aprendi muito nessa vida, ainda aprendo. É sempre um prazer. A gente estudou na mesma sala, somos os resquícios da manhã, né? Tivemos grupos Nossa, de. Também eram os resquícios do grupo, assim, o grupo dos era o renegados. catadão que sobrava, né? Era nós. Exatamente. Enfim, a gente não veio aqui para falar como outras pessoas que eu conhecia que foram entrevistadas, a gente vai vir falar aqui das nossas causas pessoais e sim sobre a trajetória do Marcos. Então, só queria deixar isso claro aí no começo, tá? Para todo mundo saber. Gui, manda bala aí, cara. Beleza, Cadu.
Bem, Marcos, a gente vai iniciar fazendo a nossa pergunta Globo Repórter, que é sempre o cargo-chefe aqui do Ciência Deriva. A gente sempre começa com essas perguntas, mais para desenrolar a conversa. E antes de começar a entrevista, já vou puxando o gancho logo de início, para não me esquecer no meio ou no final. Então, você que está escutando aqui, nos siga, compartilhe nosso episódio, assistam nossos episódios também no YouTube, as gravações, e compartilhe com a família, com os amigos e todo mundo, porque isso ajuda muito mais a gente aqui no Ciência Deriva a divulgar nosso trabalho. E assim vocês aprendem mais e a gente também ganha um pouco mais de público, o Com que é sempre muito certeza. bom. Bem, então, Marcos Vinícius de Godoy dos Santos. É dos Santos? Ou é só Santos? Godoy Santos, de Godoy Santos. Godoy Santos. Bem, do que você se alimenta? Aonde você mora? O grupo dos renegados ainda tá de pé? Ou já foi todo mundo embora? Ah, Foram mais renegados ainda. mas são mais ainda. Eu moro aqui em Mogi das Cruzes, que fica aqui na Grande São Paulo, né, no extremo leste. Tá? O grupo dos renegados ficou mais eu, Cadu. Às vezes a gente tem um pouco de contato com uma outra amiga nossa, a Bruna. A Bruna. Ela trabalha na editora Moderna, né? Ela já me passou alguns trabalhos lá também. Então, foi aqui que a gente se formou, né? Aqui em Mogi das Cruzes também, fizemos a faculdade juntos, né? Então, acabei vindo para cá, que eu não morava em Mogi. Aí, de Suzano, eu vim para cá faz uns 5 anos. Por causa da qualidade de vida melhor, Mogi tem uma estrutura bem melhor, né? Entendi. Sim, Deixa eu Bem, perguntar uma coisa. Eu fiquei curiosa agora, porque lá na EMB, a maioria dos professores vieram de Mogi, que eu tive, né? Vieram de Mogi, e todos eles eram da mesma sala, incluindo a Aline e o Gabriel. Eles não faziam parte desse grupo? É que tinha uma parte, o Gabriel era da nossa turma, a Aline era da noite. Aí a Cris também Ah, era da noite, né? o Gabriel mudou a casaca. Ele era da manhã e foi para a noite. O Marcos travou. Foi o primeiro. Travou só para mim ou não? Travou. só pra você, Cadu, Ah, aqui tá então de tá. boa. Perdão. Então tinha esse grupo por causa que de manhã, quando nós iniciamos, que eu e o Cadu a gente entrou junto no mesmo semestre, que foi em agosto de 2004, a sala era bem numerosa, acho que tinha o quê, Cadu? Umas 60, 80 pessoas, É, por aí. né? E Caraca. mais no período da noite tinha mais essa quantidade, se não fosse maior a Para turma mais, ainda, é. né? Eu acho que era umas 100 Gente, pessoas à noite, né? Então o total aí daquele ano, né, de 2004, foi aproximadamente quase 200 pessoas na biologia, né? Então, nossa. fazia os 3 anos na licenciatura e se juntava no bacharel no quarto ano, né? Aí as turmas se juntavam porque já hum, estavam menores. No total, se não me engano, formou umas 40 pessoas das duas turmas juntas. Deu uma sala, né? nossa. Foi Em saindo. uma É sala. inimaginável, né? Assim, na realidade que vocês viram, né? O número de É, muita, pessoas. nossa, muita gente. A minha sala Totalmente. começou com 27, acabou com 19, eu acho. É, A minha é pior ainda. A minha começou com 40, eu acho que vai se formar mesmo uns 7, uns Nossa. 6. É muito. uma coisa que dá uma tristeza, né, que aqui em Mogi das Cruzes não temos mais o curso de biologia, né, infelizmente, um curso que era extremamente tradicional da faculdade, desde os anos 70, se não me engano, 72 que tinha. Ele infelizmente fechou aqui, eu acho que a última turma foi 2021 ou 2022. Sim, é Não. muito triste mesmo, porque tanto os professores lá da IMB quanto pessoas do laboratório que eu trabalho agora se formaram em Mogi e todo mundo fala muito bem. Então, assim, eu acho que com certeza não deveria ser um curso que tinha que ser fechado, né? Mas É uma coisa que a se vê. Por que que a biologia está diminuindo tanto, né? Se está diminuindo, o ainda número de mais pessoas. nessas faculdades boas e que todo mundo falava bem, não tem um motivo assim, É, enfim. é uma pena, Ainda né? mais na situação global que nós nos encontramos também, né? Acho que precisamos de Exatamente. cada vez mais de profissionais da área de meio ambiente ou da educação mesmo, né? E onde que Exatamente. tem uma demanda muito grande, né? Sim. Ô, Marcos, deixa eu fazer uma pergunta para você, dada aquela época da faculdade, para a gente
quando você entrou, nós entramos, você era o cara que sabia muito, ainda sabe muito sobre taxonomia, sobre tudo de planta. Então você falava, Marcos, qual é o nome daquela planta ali? Ele falava. Eu acho que às vezes ele mentia. Falava assim, Serenácea, né? Mas a maior parte das vezes ele sabia mesmo o que ele estava falando. Desde a faculdade. E a gente fez saída de campo, né? A Nick fez junto e viu, ele sempre soube. Quando a gente estava na faculdade, parecia que você gostava de planta, mas não da aula, assim, né? E a carreira que você seguiu, no fundo, também foi, né? Para ser assim, justo, não foi só isso. Não é só isso. Mas, assim, da aula no tempo de trabalho, é o que você mais faz. Eu queria saber se quando você estava na faculdade, assim, você sempre gostou de planta, antes mesmo da faculdade, e essa questão, como que você foi escolhendo a área acadêmica, assim? Foi muito na... Foi a faculdade que fez descobrir isso ou foi depois? Então, na verdade, a minha criação é por causa que onde que eu morava em Suzano era bem o encontro entre a cidade e já meia o campo, né? É onde aqueles bairros novos, né? Então eu convivi muito tempo no meio do mato lá em Suzano mesmo. A molecada se juntava para brincar no meio do mato. Então eu vi muito bicho, né? A gente via muita cobra, muita coruja buraqueira. Nossa, coruja buraqueira tinha demais onde eu morava. Isso aí, com o tempo, eu fui vendo alguns cursos. Comecei a ver gestão ambiental para fazer no Senai, que na época tinha, e eu comecei até fazendo engenharia ambiental, só que eu vi que não era muito a minha praia mesmo, né? Eu falei, eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis, né? Por causa que eu vou fazer biologia, mas a intenção mesmo não era ser professor. Eu não sabia muito bem na faculdade que eu queria, para falar bem a verdade. Eu gostava do curso, eu adorava fazer biologia, aquilo para mim era sensacional. E com a experiência mesmo lá dentro da faculdade, da gente ser monitor, pô, a gente era monitor É, de duas matérias, a gente era monitor de botânica, era monitor de zoologia. A gente viveu bastante a faculdade, né? Quando a gente sim, não estava sim. lá, estava no laboratório de alguém, fazendo, ajudando alguma coisa. E logo depois que eu me formei, eu queria muito trabalhar com a parte ambiental no estilo de preservação ambiental, em alguma ONG, alguma coisa. Mandei diversos currículos na época, tá, até para isso, só que não foi muito bem aceito, né? Não fui aceito. E daí, com o tempo, a gente precisa de dinheiro, né? Eu falei assim, minha mãe era professora, convivi muito com ela, né? O primeiro contato que a gente tem com álcool foi do mimeógrafo, né? Essa questão do mimeógrafo. Mas E por quê? Eu daí, não com entendi. isso, Contato como? o contato com álcool, né? Aquela folha cheirando a álcool, você não lembra dessa Ah, parte? Quando passava no mimeógrafo, né? Você via que a folha cheirava a álcool, assim, a folha. Eu ajudava sim. a minha mãe, quando ela passava no mimeógrafo, separar para secar o álcool, né? Da folha, que senão manchava. Sim, 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 Isso é entendi. velho, isso é velho. Isso é velho. E daí, em 2009, eu comecei a dar aula em escola particular, meio que no particular não gostei muito. Em 2012 eu fui para o Estado. E daí foi que eu me encantei por causa no estado você faz mais uma parte social do que ensinar em si ciências e biologia. Então, o contato com o aluno é muito legal. Falar bem a verdade, é a parte mais legal, né, de tudo, da aula, né? Porque fora da sala de aula é uma burocracia enorme, né, que nós temos, né, Cadu? E com isso, aquilo eu fui cada vez mantendo algumas experiências boas. Tive o prazer de trabalhar com alguns professores meus, com a minha mãe até, trabalhei junto com ela na escola, que foi um negócio. Parecia uma reunião da quinta série, os professores. Nossa, você esquecia o material, quer dizer, ainda era as cadernetas de papel, né, quando eu entrei, né? Você esquecia a caderneta de papel em cima da mesa dos professores, ia tomar uma água quando voltava. Sua mochila e sua caderneta estava cada um num canto da sala dos professores. Tinha uma professora de artes que começava a pentear nós, a gente cercava lá dentro do armário, né? Era Nossa uns negócios senhora. assim, Caraca. né? Sala dos Vocês ficavam professores era meio bulinando, assim, trolando um outro assim? ficava, mas era tipo, não era pesado, era mais essas brincadeiras quinta série mesmo, né? O sinal era dentro da sala dos professores, né?
Aí tinha uma cunha de madeira que usava para travar a porta, aí vinha a inspetora, né? Era à noite que eu dava aula numa área de tráfico lá em Suzano, né? Em Ribeirão Pires. Indo para Ribeirão Pires. E a gente fechava a porta, colocava a cunha, ficava uns 10 minutos a mais. Esquecia da vida lá, né? Só que a gente era muito divertido mesmo, por causa que os professores, quando você faz um público, uma amizade entre o Estado, eles matam e morrem por você, cara. Só você trabalhar junto com eles é muito legal. E o social, que eu acho que é a parte mais interessante assim, do Estado, tanto que até hoje, eu estou desde 2012 no Estado, é uma parte que me encanta muito, porque é aquele moleque que está perdido na vida, não tem muita perspectiva de vida. Às vezes, morando numa cidade que nem Mogi das Cruzes, ele nunca foi para um shopping, nunca foi para o cinema, não conhece praia, né? Mesmo na cidade. E o pouco que você mostra ali, a história de vida deles, que pode ser, às vezes, a gente acha que a nossa história de vida é meio ruim, né? Por causa dos percalços, né? A história de vida do moleque, às vezes, é bem pior do que a gente pode conhecer. E aqueles 45 minutos ali pode fazer uma diferença muito grande na vida deles. Tá? Então, eu tento sempre estar junto com a molecada, fazer, se divertir. Pô, você sabe que a gente sempre, quando se encontra, é risada demais. Né? Então, eu tento passar essa mesma situação para os meus alunos. Né? Vocês têm que estudar, mas tem que se divertir também. Né? O estudo tem que ser dessa forma, né? Não pode ser uma coisa engessada. Né? Sim. Mas quando você, no geral, a fama que o Estado tem é outra, de que está todo mundo desmotivado. Você está quanto tempo trabalhando no Estado? Eu estou desde 2012 dando aula no Estado. 12 anos. Só faz 12 anos já dando aula no Estado. E por que A você não te fama é desmotivadora. desmotivou? Porque, assim, Não, eu estou te perguntando isso pelo preconceito que a gente ouve, assim, meu Estado é triste, isso é tudo precário, Eu e também tive vários amigos que, assim, estudaram em escola do estado e muitas vezes falaram que nunca tiveram aula de biologia, porque o professor sempre estava faltando e era uma aula vaga. Então, eu tenho, tipo, uma amiga que ficou o ensino médio inteiro sem ter aula de biologia. Era sempre aula vaga. sim. Isso ocorre ainda até hoje por causa também da grande carga de trabalho de alguns professores, né? Tem professor que trabalha no Estado, trabalha na prefeitura junto. Então, eles acabam usando esses tipos de licença, mas tem vários outros professores que hoje em dia estão ali lutando, né? O que me motiva muito a continuar no Estado é principalmente os alunos, porque você vê aquela questão que eu já encontrei aluno meu, depois de formado, ele vinha agradecer, falou, professor, obrigado, que suas aulas me influenciaram muito a mudar de vida, a procurar algo melhor. Então, você trabalha numa área de tráfego, por exemplo, numa zona de risco, e você fazer o aluno ver que aquilo não é para ele, né? Que aquilo não precisa ser dele, e sim que a vida dele pode ser melhor ou de uma outra maneira, né? Então, isso que me motiva muito. E outra situação também é porque eu não tive uma. Meus pais sempre tiveram uma condição muito boa e meus pais pagaram a minha faculdade. Então, um curso de licenciatura, o mínimo que eu tenho que fazer é poder retribuir isso, né? Poder retribuir isso da sociedade de uma forma. E, pô, eu quero chegar quando eu tiver velho, né, com 60, indo para aposentar, e já não dar mais aula, olhar para trás e falar, pô, o que eu fiz no Brasil? Né? O que eu fiz para o Brasil? Eu falei, pô, eu fui professor do Estado, cara, no Brasil, velho. Então, um lugar que não é tão valorizado, mas mesmo assim eu lutei ao máximo pela educação dos alunos, da forma que eu consegui. Então, é uma coisa que é uma retribuição. Se alguém pode fazer por mim, eu quero fazer por alguém também. Mesmo que eu se eu faria de biologia de graça o dia inteiro, e eles querem me pagar para isso também, eu aceito também isso. É, cara, esse. isso que você falou, Marcos, chega até me toca de um jeito assim, bem carinhoso, porque eu estudei no estado, né? O meu ensino médio foi no estado e ensino fundamental foi na prefeitura. E quando eu fui pro primeiro ano no estado, eu não conhecia nada de biologia, assim, a disciplina mesmo, a matéria de biologia.
E eu tive um professor tão fantástico de biologia, que naquele momento eu falei assim: nossa, isso é lindo, eu quero fazer isso da minha vida. E aí passou, o segundo ano não foi com ele, foi com outro, que ficou o segundo e o terceiro ano, mas que ele também foi fantástico. Assim, são dois professores, o Emael e o Eduardo, que esses, assim, esse ano eu encontrei o Emael, que foi o professor do primeiro ano, e eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, professor, muito obrigada. Se não fosse você, claro, o Eduardo teve toda a contribuição também, mas o Emael que me despertou o amor para biologia. Eu falei, professor, se não fosse você, eu provavelmente não faria biologia, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu não, nunca, assim, sempre gostei de bicho, aquela relação que o biólogo sempre tem com a natureza. Mas eu pensava em medicina veterinária, medicina, biologia nunca foi uma opção para mim. Foi só no primeiro ano, no ensino médio, no estado, que me despertou esse amor. Então, isso que você está falando é uma realidade para muitos alunos mesmo. E por mais que o estado tenha toda essa fama, e o que o Gui falou é muito real. Eu tive professores fantásticos de biologia, mas eu não tive professores de física, história. Então, assim, isso é uma realidade, infelizmente. Mas os poucos bons que tem de biologia, de química, de física, fazem a diferença. Igual os meus professores de biologia fizeram. Então, assim, é muito admirável você estar no estado com todas essas, essas consequências, né? Essas partes negativas. Mas você ainda persistir nos alunos, persistir no estado, porque realmente tem gente ali que não tem perspectiva de biologia, física, química. E quando a gente Futuro, né? encontra professor, de tudo, de futuro também. Quando a gente encontra professores bons que transmitem esse amor pela biologia, o estudo mesmo, sabe? Muda muita coisa. Eu sei que mudou em mim, mudou nos seus alunos e ainda continua mudando. Então, assim, muito admirável isso que você faz, Sabe de que verdade. eu já ouvi várias vezes uma frase, tipo assim, não lembro direitinho, mas que a principal função do professor, você tem que dar o conteúdo lá, claro, mas dar ao aluno a possibilidade de se admirar com aquele assunto. Dar ao aluno a possibilidade de falar, Sim. olha esse mundo, que massa, que louco que ele é, sendo o assunto que ele vai seguir profissionalmente ou não. E isso né, você faz isso pelo conteúdo e tal, mas esse no fundo é isso que você tem que fazer, né? Despertar o interesse da pessoa, que às vezes não conhece Sim. nada, né, cara? E falando mais do que deveria, mas eu, por exemplo, estudei um ano no estado, estudei muito em escola particular. Escola particular, de matéria, eu aprendi mais, assim. No estado, esse preconceito não sei, é bem pessoal que eu tô falando. É, assim, tinha professor que era muito ruim. Eu lembro que matemática, por exemplo, a gente ficava vamos ficar falando para a professora dizer como ela faz o bolo para ela não dar aula, sabe aquelas coisas de moleque? E a professora caía, acho que ela não caía, ela não queria dar aula, eu acho. Não sei, estou sendo até maldoso com ela, talvez. Mas a minha professora de biologia foi boa, de história, de geografia foram muito bons. Então, tipo, matemática eu não lembro de nada. Assim, o que você aprendeu? Não sei. Mas as outras matérias eu aprendi, entendeu? Vai muito do professor, acho que generalizar que é a tristeza da coisa, Hum. né? Sim, exatamente. Sim. Tanto que, para falar bem a verdade, eu me tornei professor de biologia por causa de uma professora de ciências e biologia que eu não gostava dela. Né? Um dia eu tive também, eu passei por ensino público e ensino particular, né? No ensino público e no particular tive professores de ciências que me marcaram muito, né? De português também. Tinha uma professora que eu tenho um grande carinho, que é o professor de português, uma professora chamada Giovana. Nossa, eu tenho um carinho enorme por ela e a família dela, que a mãe dela foi minha professora de catequese ainda. Olha. Nossa, Nossa! A mãe dela, ela Nossa. me deu aula e onde que eu peguei um pouco junto com a minha mãe com isso. Mas é, por causa da professora de biologia que eu tive de ciências, que foi de ciências depois de biologia. Eu lembro até hoje a matéria era sobre raízes, tipos de raiz tabular, raiz pneumática. E ela só lia, e não era nem slide, era aquelas. Como é que era o nome que passava no retroprojetor? É do Aquelas folhas de projetor. transparência. É. A transparência, velho.
Ela Transparência. passava a matéria na transparência, tacava a transparência lá para nós copiar e lia a transparência um dia, e ela pegava bastante no meu pé. Um dia eu cheguei, levantei no meio da sala e falei, "Ô, professor, se for ficar para ler transparência e passando questão de vestibular, um dia eu vou ser um professor melhor que você, que só explicar isso aqui, Caraca, nossa. pô, Pô, porque ela não dá, ficou eu brava, hein? adorava Para não falar a puta biologia. da vida. Ah, ela chamou minha mãe, né? Fez mó reboliço, né? Mas aí foi um dos fatores que eu quis fazer biologia por causa disso. Tem um amor muito grande por natureza, tudo que envolve o meio ambiente, e com isso, se a gente não tiver uma base forte, né, a gente não consegue nada dali para cima, né? Então, Sim. Sim. Ô, Marcos, você É. trabalhando na sua mãe. Vai perguntar aqui? Te cortei? Não, eu ia só acrescentar que isso daí dele, de que o que apresentar biologia para ele não foi assim ao certo um professor, porque ele não gostava do professor em si. Aconteceu comigo também. Eu assim no ensino médio, eu comecei a gostar de biologia, não por causa do meu professor, porque eu achava o meu professor de biologia um porre de pessoa Nossa. no ensino médio. entendo. Eu não gostava dele. Assim, é porque ele não dá para ver que não dava aula muito muita com vontade, mas eu acho que era muito do jeito dele. Mas só que quando eu ia para discutir com ele, para falar, aí se você mostrava interesse, aí ele conversava, mas só que durante a aula ele era um saco. Tanto que várias vezes eu chegava nele e falava: Caramba, que disposição, hein, hoje, hein? Tá sendo pago pra isso. Aí ele me xingava, já me botou pra fora da sala por conta desse comentário que eu fiz. E quem me chamou mais atenção para biologia foi um professor de história que levou um fóssil para aula. É Assim, mesmo? eu fiquei tão interessado nesse fóssil que me chamou mais atenção. E aí falou: essa parte mais aí para dentro do bicho, eu não sei não, só sei a parte histórica. Essa tem história do bicho, né? Não, mas você vê como as coisas vêm sei lá, de um jeito qual não dá para prever, né? É engraçado isso. É massa. Então, mas o que eu queria perguntar, cara, você trabalha com a sua mãe, duas gerações diferentes. A escola, assim, na cabeça dela e você vendo ela trabalhar e se vendo, é muito diferente, cara, por causa da geração e do mundo que. Como que você vê? Ou você vê que na prática ali é tudo igual, até pelas ferramentas que tem, blá blá blá. A sua mãe era Olha, professora de. ela era professora de matemática, história, geografia, filosofia. Ô, louco! Meu pai amado. Ela tinha 4 formações, ela tem 4 formações, a minha mãe. Então, eu sei que Nossa, não ela dava sabia disso história, não. geografia, ela tinha pedagogia, que ela também dava aula de primeira a quarta, tudo no estado, que ela sempre, ela deu aula de 79 a 2019 no estado. Caraca, nossa. E Meu pai amado. não foi um choque de cultura. Acho que eu aprendi a muito lidar com os alunos por causa dela, porque a minha mãe pegou um estado que era ainda ditadura, viu diretas já e foi aí no sistema real e tudo mais. E então, imagina ela que teve um choque de cultura muito grande, né? Porque era um negócio que era tudo bitolado, que de repente você tem a progressão continuada que o aluno passa, né? Só Passa de passa. ano, né? Só passa, só vai. Então, ela aprendeu a lidar muito bem com isso e viu que o sistema tem o seu formato, né? Tem que cumprir aquilo lá do sistema. E para mim não foi um choque de cultura, não. Foi extremamente divertido trabalhar com a minha mãe. A gente trabalhou junto um ano. E com isso, não, ele trabalhou mais, trabalhou 3 anos junto com a minha mãe. E a gente sempre se dava muito bem, os alunos até brincavam com a gente também, né? A gente tinha Uhum. um respeito, chamava minha mãe de mãe, ficava brincando comigo também, eu vou roubar tua mãe. Então tinha muito disso, e isso vai criando muito. Tinha bastante, né? Uns falavam assim, eu vou casar com a tua mãe. Eu falei, leva, eu te dou 50 conto ainda, né? Então É tinha molecada. bastante essas brincadeiras, né? Então com isso você acaba. Esse tipo de brincadeira é muito gostoso porque você cria vínculo com o aluno. E quando você cria vínculo com o aluno, é onde você consegue trabalhar de todas as maneiras possíveis. Tanto a parte acadêmica quanto a parte social dele. Que é onde que social e o pessoal.
é onde que você vai tirando pequenas informações dele. Às vezes ele está num dia ruim, está num dia que não está legal, está acontecendo alguma coisa na vida dele que você precisa ajudar, né? Você tem a sua função ali dentro além de dar aula, né, dentro da escola. Então eles vão criando vínculo e você, dentro da escola, vira um psicólogo, Sim. vira um médico, vira um ombro para chorar, você vira tudo, né? Sendo um profissional que está aberto, que está abraçando a camisa de professor, né? Tem como vocês mesmos mencionaram, tinha professor que, tá aí, ó, não faz, já foi, não vou dar aula. Então, sendo um profissional que abraça a camisa do Estado, então você vira tudo isso. Então, para mim, não foi um choque de cultura. Aprendi muito com ela. Nossa, foi muito divertido. Foi uma questão onde que eu aprendi bastante com ela. O choque de cultura que a gente tinha era só porque os meios eletrônicos estavam vindo e ela era de uma geração totalmente diferente disso aí, tá? Do papel dela. Enquanto que eu já vim a geração de que agora é tudo digitalizado, né? Não tem mais caderneta online, é tudo aplicativo, né? Você usa muito o computador, isso aí para ela tinha uma dificuldade maior na época, né? Eu vou fazer uma pergunta rapidão para não perder esse gancho. Tô até falei rápido, né? Eu lembro quando você começou, porque eu acho que é importante. Você falou que o professor vira psicólogo, o professor de biologia, sobretudo para aluno de quebrada, assim. Às vezes ele é realmente isso, ele é o profissional da saúde. Então, às vezes ele não tem ninguém para fazer pergunta. Isso vale para doença, sexo, qualquer coisa. Sabe, descoberta sexual mesmo. E, e eu lembro que você já me contou histórias aqui, não vou contar aqui não, mas como que você aprendeu a lidar, não só com essas perguntas de você ser um agente mesmo de saúde, mais velho, relacionado com doença, problema familiar, né? Que às vezes a pessoa vem perguntar para meu pai tem com isso, não sei o que lá, e às vezes são questões pesadas que a gente não aprende na faculdade e passa longe, assim, de ser formado nisso, entendeu? Até porque, às vezes, quem vai ouvir a gente é gente que pode até estar trabalhando no Estado, ou quer trabalhar, ou está começando, e às vezes não caiu a ficha que vai se deparar com isso, entendeu? Como que foi, assim, a sua canja? Como você foi ganhando essa canja de conseguir, você entende? Conversar com eles sobre assuntos mais difíceis. Muitas vezes a gente tem que, primeiramente, a gente tem que estar no jogo deles, né? Tem que tentar fazer a dos alunos, então é aquele jogo meio de bate-a-sopra, né? Tem que ser firme, justo, senão você perde o controle, mas ao mesmo tempo você não precisa ser um sargento ali querendo fazer com que eles façam tudo da forma que tem que ser, que a cartilha do Estado pede. Então, com isso, a gente vai meio que. No começo, eu fiquei meio estranhando, né? Por causa que vinha bastante pergunta. E até hoje eu recebo umas perguntas meio escabrosas, né? Os negócios meio cabulosos que a gente escuta. Mas eu tento sempre fazer a parte mais técnica possível. Por causa que a partir do momento que você passa o conhecimento, você pega. Muitas vezes, às vezes, vem perguntar algumas coisas, por exemplo, de saúde. Eu vou lá, eu falei, ó, vamos aqui no celular. Pegava o celular, explicava, mostrava a imagem para o aluno e falava assim, ó, eu não sou um profissional médico, vai no posto para qualquer coisa de saúde ali. Parte sexual, então, muita menina vem perguntar algumas situações, ainda mais eu dou alta uma faixa etária que é dos 11 aos 17, 18, mais ou menos. Então é muita descoberta. É a Então, descoberta, é a hora. então eu como professor, né, homem, eu tenho que ter uma outra forma de falar do que um professor mulher, que daí isso aí pode dar até um entendimento errado. Então eu tenho que sempre passar o embasamento mais técnico possível para os alunos. Esse semestre mesmo que vai entrar o segundo semestre, no oitavo ano, eu já vou entrar com sexualidade, anatomia, hormônios sexuais, 2 semestres falando isso. Então eu não brinco muito com isso. Tá? Eu brinco bastante na aula, mas quando é para falar sério, nesse termo aí, eu não brinco nada com sexualidade, eu não faço brincadeiras. Eu sempre falo sério com eles para saber que o assunto é sério. Por quê? Que às vezes eu posso brincar uma coisa comigo, ou outro pode achar ruim, cada Sim. um tem o seu Os estilo de valores, vida, o né? seu formato de vida. Então, com isso, eu tive que aprender a lidar muito com isso, principalmente com as meninas, porque as perguntas vêm. E aí eu sou o mais técnico possível. E dava comida de rabo também, né? Como escutava algumas coisas, eu falava, não faz desse jeito, tenta procurar um profissional da saúde, vai no posto de saúde, tem preservativo de graça, né? Então, Sim. a gente
A gente falava, a gente sempre conversava abertamente com os alunos sobre algumas coisas, mas sempre muito sério, sem brincar muito, porque nesse momento não dá para ter muita brincadeira. Sim, muito bom. É um ponto importante mesmo. Enfim, dessa questão de aula, cara, para quem quer, assim, você falou que estava no início, saiu da faculdade e um pouco no início da, quando você saiu, você não conseguiu emprego e a aula foi um jeito de se manter, né? Por causa de grana. Eu sempre eu falei isso na faculdade dando aula, que às vezes faz licenciatura, porque ali pelo menos você se mantém na área. Aí você pode se apaixonar, que nem o seu caso, ou então ir para outra área, assim. Para quem estiver ouvindo, quais seriam os passos que você falaria para pessoa entrar nesse mundo? Que ele tem que procurar? Vai aonde? Entendeu? Em relação à grana, assim, não precisa falar valor, mas o que você poderia dizer, enfim, pelo menos para a pessoa que estiver ouvindo ter uma ideia, entendeu? Sacar mais ou menos como a coisa anda. Certo. Então, primeiramente, você tem que saber qual que é a diretoria de ensino da município que a pessoa mora. Vem aqui, a de ensino é diretoria de Mogi das Cruzes, ela abrange o município de Mogi, Biritiba-Mirim e Salesópolis. Então, eu posso pegar aulas nessas três cidades. Você achou no Google isso? Isso você acha no Google, por exemplo, diretoria de ensino. Aí você coloca a região onde que você está, a cidade que a pessoa está, e aparece. Lá você tem as inscrições. As inscrições, ela abriu inscrição emergencial, que agora vai abrir, acho que agora em abril. Agora, nesse mês ou mês que vem, abre a inscrição emergencial. Quer dizer, você abre um contrato que você pode ter ou eventual, se conseguir pegar a aula, vai ser o categoria O, categoria contratado, não estável, que daí para estável é só quem fez concurso. Se não conseguiu isso, né, você tem que esperar que aí no fim do ano, geralmente lá por volta de outubro ou novembro, você consegue ter a inscrição anual para ser professor do estado de São Paulo. Então aí com isso ele tem que esperar, que, se não me engano, lá para outubro, novembro, mais ou menos nessa época do ano que você faz inscrição. Aí fez inscrição, tem as documentações que pedem, né, o diploma, histórico escolar, RG e por aí vai, né? Que pede, que daí, hoje em dia, acho que eles mandam por e-mail, mas aí cada ano eles estão mudando um pouco essas situações. A segunda parte, valores. Olha, hoje em dia, a hora-aula de um professor do estado de São Paulo aumentou bastante do que quando eu comecei, né? Então, você tem ali, hoje em dia, como professor de estado, você pode se sustentar facilmente, né? Você consegue tirar aí em torno de uns 3 a 4 salários mínimos como professor de No estado, começo, só dependendo. de eventual? De eventual, não. De eventual, você só ganha a aula dada, né? Então, de eventual, você tem que fazer 150 aulas no mês, que daí dá em torno de uns 2 salários mínimos e meio a 3 salários mínimos. Tá? Igual Daí, quando quando eu gosto de você mestrado. Aí, quando você consegue a aula, né, como categoria O, aí depende da quantidade de aula. O mínimo para abrir contrato é 20 aulas, você tem que pegar 20 aulas. O máximo que você pode pegar são 34 ou 32 aulas, acho que é 32 ou 34 aulas. E com isso você tem uma porcentagem maior no salário. Também tem as escolas, que nem hoje eu estou, uma escola de ensino integral, né, aqui em Mogi, que daí você tem várias outras gratificações que a hora-aula ainda aumenta, né? Com isso, você consegue, para ter uma ideia, eu estou trabalhando em uma escola, é quase o mesmo valor do que eu trabalhando em 3 escolas ano passado, né? Isso no estado? Do estado, sim, É porque é integral, né? é período integral, né? Então eu trabalho das 7 às 4 hoje em dia. Puta. Olha, assim, Então, fala, Marcos. Então é um pouquinho dificultoso, porque assim, você tem uma determinada pontuação, né? Você ganha um X ponto por aula dada. Então, com isso, você vai lá e vai recebendo a pontuação. Quanto menor a pontuação, menos aulas vai sobrar. Quanto maior a pontuação,
mais fácil de pegar a aula vai ficar. E também você pode aumentar a pontuação que nem fazendo cursos. Eu fiz 2 pós, já coloquei lá no meu contrato, né? Tenho gestão ambiental, tenho curso de técnico de turismo, estou fazendo agora pedagogia, tudo isso vai aumentando a pontuação, vai facilitando a minha vida para pegar mais aula, né? Que daí isso aí ajuda no desenvolvimento. E fora que tudo isso também vai depois contar quando for contratado também, isso aí o tempo de casa, tudo isso aí vai ajudar quando for fazer contratar, quando for efetivo, quer dizer, quando for ser Sim, que no seu efetivado. caso, por exemplo, você passou no concurso, mas ainda não assumiu, né? Isso, eu só assumo a partir do ano que vem, que daí eles começam a chamar do partir do ano que vem, né? Sim. Então, tá, para concurso ao professor hoje em dia está abrindo bastante também, tá? Também o pessoal que está aí se formando, procura e fique sempre esperto aí com relação a plataformas que apresentam concurso. Então tem muito concurso abrindo, né, para professor. Estudem, né? Estuda faça uma pedagogia, por causa que pedagogo tem bastante, não é somente dar aula com primeira a quarta. Eu que nem, por exemplo, fazendo pedagogia agora, comecei mês passado, é mais para a área de gestão que eu quero ir. Pretendo ir para uma área de coordenação, vice-direção ou direção. Hum. Tem concurso também para essa parte também. Você quer virar Então, com diretor, isso, Marcos? isso é legal, virar Ah, diretor, né? eu, eu Gostaria, tenho sim. medo de você. Quem sabe, né? Ah, não, Sonhar tá aí, fica né? quieto, né? Imagina. A gente nunca se sabe, né? Não, Entendeu? é lógico, tá certo. Tô brincando. Não, muito bom. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta de ainda relacionado a essa parte. A gente já está indo quase para 1 hora, e aí eu queria ver algumas outras coisas contigo. Posso ir ou não? Vocês podem, se vocês quiserem. Pode tocar, Cadu. Pode ir, Cadu. Sobre, assim, você, na verdade, professor, é uma parte do seu tempo. Na real, você parou meio que com a biologia um tempo, mas sempre dando aula, sempre. Mas uma coisa que você sempre fez também foi, no fundo, também um pouco ensinar. Mas era monitoria, ir para meio do mato, você é o cara que realmente gosta, assim, bastante. E eu queria saber, você, né, viu coisa da Fundação Florestal, fez curso. Eu dei assim umas fotos que ele fez de curso, por exemplo, eu dei aula em caça quando eu estava na Embi, com umas armadilhas que você me mostrou, eu dei na sala. Enfim, eu queria saber essa paixão, se quisesse falar como que nasceu, talvez lá no início que você falou, né, meio que foi criança, crescia lá vendo bicho e tal, mas assim, quando você começou a tentar trabalhar profissionalmente mesmo, quando começou isso aí, contar um pouco dessa história. Convivi muito com essa questão de parte ambiental, né, meio ambiente, como criança, mas o que me chamou muita atenção foi na faculdade, que no mesmo lugar que a Nicole foi lá na Saída Tapetina, aqui no Parque Chiquinho Veríssimo, aqui em Mogi das Cruzes, foi o meu primeiro campo, né? E quando eu fiz o primeiro campo com o professor Vitor, que é o nosso professor de botânica, ele saiu falando o nome de tudo quanto é planta. Eu falei, pô, é isso que eu quero, né? Eu quero fazer isso daqui, né, velho? Que da hora, né, velho? Mas aí tem a questão de sensorial, não sei. Aí nossa vida é muito agitada, muito turbulenta às vezes, né? E quando eu tô no campo, eu tô no meio do mato fazendo trilha, levando galera para fazer para uma excursão, que nem eu faço ainda às vezes, né, hoje em dia, é um momento onde que eu paro, olho, é onde que para mim tudo não está desorganizado, está tudo no seu devido lugar, e onde que eu consigo mesmo assim me acalmar e ver deslumbrar aquela beleza que está ali na nossa frente e não acreditar. E às vezes eu não acredito naquilo que eu estou vendo. Mas eu, como você falou, eu fiquei 2 anos longe da biologia, né? Por causa de questão de monetária, eu fui para um trabalho, fui ser vendedor, e quando eu voltei, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu voltei foi em 2019, que na empresa que eu trabalho nos finais de semana, que é a empresa de ecoturismo aqui de Suzano, a gente foi lá para o Petar, no núcleo Apiaí, na cidade de Apiaí, no núcleo Timimina, que a gente foi visitar uma caverna lá, né? Uma Petar das, tem um montão de caverna, né? Para quem não é Que da da região. hora. É. são 350 cavernas, né, que tem Que catalogada legal. lá. A gente cogitou É levar vocês um, lá, mas era muito longe, muito caro.
Ah, Com preço. Eu já fui algumas vezes e fui como monitor, né, também lá. Então, em 2019, eu lembro que eu tive um ano muito difícil financeiramente, profissionalmente, né, antes da pandemia. Me fez um teste muito grande pessoalmente. E eu lembro que quando chegou em agosto, eu falei, eu não aguento mais ser vendedor. Fiquei 5 anos nessa vida, 2 longe da biologia, porque eu estava dando aula, trabalhava como vendedor durante o dia, à noite corria para eventuar no estado, ou dava aula no técnico de farmácia, tá? Corria mesmo. E em 2019, eu lembro que em agosto eu bati o pé, ninguém queria que eu voltasse a dar aula. Eu falei, não, eu vou ser professor, cansei. Eu sou professor, eu estou vendedor e sou professor. É isso que eu quero para minha vida. Mas por que que você, naquele tempo que você parou, você dava aula à noite, cara? Era super cansativo. Não era, É porque eu cara? gostava. Eu gostava de dar aula, cara. Eu gosto de dar aula. É o lugar mais da hora para mim é dar aula, cara. Tá ali na frente explicando, falando daquilo que eu curto, falando, tentando explicar um pouco que seja o mínimo. E em 2019, lá para outubro, no feriado dia 15 de novembro de 2019, eu voltei para trilha, né? Depois de 2 anos também longe de trilha, acampamento. Eu lembro que eu me deparei com a Timinina, que é uma caverna que tem lá no Núcleo Caboclos. Núcleo Caboclos é um núcleo bem isolado, não pega sinal de celular nem nada, não tem água, não, quer dizer, não tem luz, não tem muita estrutura. E quando eu tinha caído, tinha uma clarabóia, fez uma clarabóia e a caverna era enorme. Você tinha ali da clarabóia do teto até o chão em torno de uns 30 metros. E eu me deparei com aquele monte de estalactite ali aberto, a luz caindo, uma mini vegetação ali embaixo, onde que a claraboia parou. E eu fiquei ali pensando, pô, o que, que eu estou fazendo na minha vida, velho? Eu vou voltar para a biologia. Isso aí não é para mim. Não sou vendedor, eu sou biólogo, cara, eu sou professor. Eu amo estar aqui no meio do mato, eu amo estar aqui fazendo uma trilha. Então, cara, foi onde que eu decidi voltar. Eu falei, independente de quantidade de dinheiro do meu trabalho, eu vou voltar. E quando você volta com convicção naquilo que você gosta, as coisas aparecem, vão aparecendo para você. E foi onde que daí apareceu o trabalho de trilha. Eu estou desde 2019 com esse parceiro meu lá, que eu trabalho junto com ele, lá em Suzano. Estava na Fundação Florestal também, fazendo monitoria ambiental, né, aqui na região de Mogi das Cruzes. Trabalhei como editor lá na Editora Moderna, com umas no Araribá, né? É um programa do governo estadual também que fornecia livros. Eu fiz a edição de algumas atividades para eles. Foi surgindo mais aula e até uma coisa que eu fazia no começo, que eu hoje em dia não tenho muito interesse para fazer, que foi a parte de gestão ambiental, de fazer licenciamento ambiental, surgiu novamente. Eu não quis fazer, porque isso para mim é uma área que eu gostei durante um tempo, hoje em dia eu não quero muito aplicar. Né? Que eu fazia licenciamento de obras, fazia levantamento de flora e fauna no começo da faculdade Sim. para empreendimento, para fazer galpão, então essas coisas até apareceu. Então eu percebi, eu gosto disso. Para que que eu vou ficar me metendo em coisa que eu não gosto de fazer só por causa de dinheiro? Sim, então eu vou fazer aquilo que eu gosto mesmo, de verdade, e o dinheiro vai vir de alguma forma. Eu estou me esforçando, eu estou trabalhando, estou aqui dando meu sangue, meu suor, cara. Isso vai vir de alguma Sangue, hora, suor e vem. lágrimas, né? Lágrimas. E é isso, cara. Então, hoje em dia eu Sim. faço muita trilha, com a galera leva muita gente para vários lugares, levo para o sul, levo para Minas Gerais, né, para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente faz diversas trilhas aí, em diversos pontos e com atividades diversas, acampamento, a questão do rafting, diversas atividades a gente desenvolve. E acabo fazendo essa parte de Cadu, educação é só o contato ambiental. dele que eu quero fazer trilha. Vai com Vamos ele, lá. cara. Você acorda de fim de semana cedão, ele gosta. Pega o telefone com o contato dele que ele vai mesmo. Eu que tô Eu devendo, porque eu vou. acordo meio-dia. Fala aí, Marcos, quantos anos eu tô? Não, eu vou. Amanhã eu vou acordar às 5h30 da manhã no sábado, aí eu acordo meio-dia. Aí não vou.
Mas ele vai Nossa, Esse eu mesmo. negócio quero de também. meio A de sua mata e filha fim de Giovana mundo é. A lembra, a gente fez só para situar, a gente fez um trabalho de campo que o Marcos foi no Guarujá, que é no litoral de São Paulo. E aí a gente foi para conhecer, eu, ele e a Giovana, que é minha filha menor, ela tem 6, devia ter uns 4 na época. A gente andou o quê, Marcos? Na trilha, uns 5, 10 quilômetros, 5 quilômetros. Nada, deu total, deu 11 ida e volta do carro. E a menina andou os 11 Ela quilômetros. andou, ela reclamou, velho, com força. Eu nunca mais eu vim aqui. Mas ela foi, cara, ela foi. E quando eu Nossa. titubeava, eu mostrava alguma coisa para ela, quando eu via que ela estava cansada. Eu falei, ô bichinho aqui, É, ó, o passarinho é, lá. Ó. é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Mas assim, para você se manter num trabalho desse, é mais difícil, porque você tem que ter empresa, não necessariamente a burocracia de abrir a empresa, mas assim, os trabalhos são mais no fim de semana mesmo, ou seja, às vezes você não consegue. Essa é a dificuldade, você não consegue ter uma agenda. É muito difícil ter uma agenda cheia de. Não, não tem uma dificuldade de ter agenda cheia, porque aí as vendas você pode fazer a venda. Que nem eu faço algumas vendas de algumas trilhas que saem até aqui próximo de casa, que temos aqui. Então é mais você ter a constância e tempo para fazer a venda, né, desses tipos de pacote. Então, por exemplo, que nem aqui, tem uma trilha aqui que chama Pedra do Lagarto, que fica aqui no Sagapé para fazer essa trilha. E tem um visual bem bacana ali do restante do Alto Tietê consigo ver a Cantareira lá de fundo. Então é mais a dificuldade de fechar público hoje em dia. E é bom também você ter a questão do cadastro, que daí você faz um Uhum. técnico de turismo, as FATECs fornecem esse técnico de turismo EAD gratuito, então a pessoa é só em fazer o cursinho, fazer o vestibulinho da FATEC. Terminei o meu ano passado, então meu cadastro está para sair, ou tem uma empresa que acaba tendo o cadastro dela, porque eu não gosto muito de trabalhar na ilegalidade. O cadastro é como se fosse um conselho regional. Tá? Ah, Então, entendi. ele é como se fosse um conselho regional aí que cadastra você como um agente de turismo, um monitor, um guia de Uhum. turismo, tem várias classificações lá. Então, com isso, para você ter esse cadastro, você tem que fazer o técnico de turismo. Eu trabalhava como biólogo, não podia ser responsável do grupo, né? Tinha que ter um guia cadastro. Eu era mais auxiliar agora, com guia cadastro, eu posso ser o responsável, né? Deles ali. Uhum. Então com isso, é um técnico bem simples de se fazer, e com isso ele te dá um novo leque. Eu gosto muito de ter um leque aberto, eu faço muita atividade diferente. Então, com isso, e como a atividade de turismo eu gosto bastante de fazer, porque eu trabalho muito com educação ambiental, que às vezes, que nem, por exemplo, eu me peguei uma vez, eu estava lá em São Tomé, das Letras, estava em cima da Pedra da Bruxa com um grupo, acho que tinha 15 pessoas, 15 ou 20 pessoas. A gente estava olhando o cerrado na nossa frente, né? Muito bonito o cerrado ali, e começaram a me perguntar, Marcos, que bicho que vocês já viram na trilha, que você mais achou perigoso, né? E eu fui falando e dando um toque para a galera, né? Sobre cada situação, né? Já vi cobra, já vi o queixada, que foi o que mais me meteu medo até hoje. Fui ver um bando de queixada, que eles são muito grande o bando de queixada. Então, a gente vai conversando e é um momento onde a galera meio que para e olha para você, e mesmo você falando para um, a galera meio que fica, meu, que legal, né? E você começa a explicar sobre o cerrado, aquilo que você aprendeu mesmo em biomas, assim, você começa a dar uma explicação bem básica, mas a gente está lidando com um público que aquilo para eles é bastante também, né? Então, eu gosto disso por falar. Eu gosto de falar, né? Eu gosto de conversar. Sou professor, então, para mim, tá ali no meio do mato, vendo uma vista bonita, falando sobre aquilo. E o mínimo, pessoa fazendo um turismo sustentável, não fazendo esse turismo que nós temos tido hoje em dia, que é um turismo meio de Da ação. depreciativo, Não é depredativo. que depreda bastante, que vai lá só para tirar foto no Instagram e pronto, tá bonito. Não, a gente vai lá, o cara sabe que aquilo lá é a fonte de renda de uma cidade. Eu passo o histórico da cidade, a gente passa bastante isso. No Guarujá não deu tempo, né? Porque a gente estava meio corrido, mas eu gosto de falar do Hans Staden, que é sobre o Brasil colônia, que ali tem uma história muito legal. Então a gente passa
todo embasamento histórico, biológico no meio dessas trilhas também. Não é Isso é somente muito ir, massa, né? caminhar. Porque você Eu fala do gosto meio bastante. ambiente como um todo, inclusive o bicho-homem. Na verdade, ele entra como mais uma. E tem que entrar mesmo, como mais um integrante daqui. Integrante grande, que muda bastante, mas ele é um integrante, né? É massa. Eu gosto muito. Quando ele veio para cá, a gente fez uma viagem daqui até o Rio Grande do Norte. E a gente falou muito sobre isso, sobre, né, essas coisas. Foi muito prazeroso, de verdade, assim. Foi inesquecível para mim. Ai, que bonito. Mas, enfim, Muito essa coisa legal do mesmo. queixada, cara, queixada é como se fosse um porquinho, é um porco, né? Só que ele É é. como se Como que fosse é? um Você faz o javali. quê quando vê um bicho desse aí? Cara, então, tem várias Ah, atitudes. eu paro. Tem essa também. O queixada não é o nosso javali, mas ele é extremamente agressivo, né? E os bandos podem variar de 20 a 200, 300, né? Até Nossa. mais. Nossa Então, senhora, eu não sabia que era tudo isso. muito grande. Eu lembro que eu estava em São Luís de Parentiga, no núcleo Santa Virgínia, lá do Parque da Serra do Mar. Fui fazer uma trilha, que nessa trilha eu vi, primeira vez que eu vi uma lontra, na hora que eu cheguei no poço, tinha uma lontra nadando no poço. Nossa, coisa Que da linda. hora. Foi sensacional ver ela lá no poço. Ela já, quando percebeu, a gente já sumiu. E na ida já, eu já tinha visto o caminho, a trilha onde estava toda revirada em volta dela. Porque o porco, o nariz dele funciona como uma pá, né? Você pode ver que ele tem até um bico, né? Triangular. Então ele vai funcionando como uma pá, que uma das fontes de energia dele é raízes e vermes do solo, né? Então eu já vi a lateral toda mexida, né? Na trilha um bom trecho. Eu falei, tem porco aqui, né? Tem queixada. Ele falou, tem. Na volta, quando a gente estava voltando, foi assustador, porque parecia um grito feminino muito alto e um batendo o dente, né? Por isso que é queixada, que eles batem o dente, grune, grito, e era um bando de 200, né? Ué, Mais ou mas menos, né? você não via, você não. Era cabeça, então, assim, ficou Não, escuro, assim, não? eu conseguia ver que eu estava em torno de uma distância deles, em torno de quase uns 80 metros. Eu conseguia ver eles porque a trilha era inclinada assim, então aqui passava o caminho da trilha, o bando estava aqui embaixo e queria subir para a parte de cima da trilha. Então eles passavam bem no meio da trilha nossa. Então a gente ficou lá uns 10, 15 minutos esperando e porco passando. Porco passando. Um guia mesmo que Nossa. estava com a gente falou assim: ó, é um bando grande, vamos esperar eles dar uma pausa, mas escolhe uma árvore aí que se eles virar para nós, sobe tudo em árvore. Sobe nessa Não tem árvore jeito. aí. No Parque Ecológico tem um Não. grupo de 20. Eu tomei um rodo de um. Tá. Jura? Juro, é porque eu sempre quando eu chegava, assim, no Parque Ecológico a gente tem um comedouro, né? Aí a gente jogava farelo, e eles ficavam tudo lá comendo. Aí tinha os filhotinhos e tudo mais, eu gravando assim. Aí eu gravando no grupo, os filhotes, tudo, aí daqui a pouco eu vejo. Tá faltando. Aí eu comecei a contar, né? Que são 20, aí eu comecei. Peraí, tá faltando um. Aí na hora que eu falei, tá faltando um, eu caio de joelho no chão, porque deu bem no meio das pernas. E eu de cara. Foi nas costas? Nas Aí eu duas só saí costas? correndo. Ele veio, a fêmea deu a volta nas minhas costas pelo Olha arbusto que desgracenta. e deu no meio das minhas pernas. Aí eu só saí correndo na hora, me levantei e saí correndo. Aí na hora que eu Nossa. cheguei no CRAS, que eu olhei pra minha calça, a calça jeans rasgada por causa do dente. Que Olha! pegou no fio do jeans e rasgou a calça. Sorte sua que ela só Nossa! derrubou, então. Deu sorte, né? É um E é animal um que não bicho de arreda pé 30 para quilos, onça, né? 40, eu acho. Eles enfrentam a onça, né? O onça pintada é onça parda, né? O bicho é feroz, é voraz mesmo, né? Então, uma das causas de morte é por causa do dente mesmo dele, porque ele acerta a artéria femoral, né? E daí a hemorragia não tem muito o que fazer ali, né? É. É por isso que é arriscado pra caramba, né? Esse tipo de animal. Então, todo animal que é em bando eu não gosto muito, não. Que nem abelha, vespa também. E porco também é uma coisa que eu tenho história com porco, porque lá em Cubatão, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi levantamento de flora lá em Cubatão, que foi com um amigo nosso que era o Lelo, né? Que ele foi meu auxiliar de campo, e lá era 1,5 hectare que tinha que fazer o levantamento, de mata fechada, tinha que fazer o levantamento de árvore por árvore, catalogar árvore por árvore. Então deu eu lembro até hoje o número, 1.536 árvores ali deu.
Tá? Vocês Eu medi catalogaram tudo data, isso? medi data e altura e identifiquei. Não. Nossa, tranquilo. Nossa. Ah, Nick já. Gente, Eu trabalho de chinês aposentado. Foi uma campanha de 9 dias. Foi Nossa, trash, foi tenso. Foi no verão, ainda mais de 2012 para 2013, que teve a seca. Não choveu sim. nesse verão. O calor que tava. E Eu lembro aquela que os região de primeiros dias Santos lá, cara, como onde tá Cubatão, é quente, com força. é quente, é quente. Eu mas lembro que quando eu Maria. fui eu, o Lelo, também tinha uma história de porco com essa aí. A hora que a gente entrava na área, tinha um criadouro que era clandestino, cara, era uma invasão ali. Então o cara criava galinha, pato, porco, cachorro, gato tinha rodo. O cara tinha uma cabaninha zoada no pé de uma jaqueira enorme. E a gente e tinha os chiqueiros assim, né? Um do lado do outro as baias. A gente chegou uma vez conversando com o pessoal, a gente vai entrar aí, né? O pessoal da empresa já veio avisar o senhor, né? Já tá tudo certo. Ele falou, ó, toma cuidado, teve um porco meu que fugiu. Eu falei, mas qual que é o tamanho desse porco? Vocês vão ver. Nossa. Aí a gente entrou, passamos lá, entramos de manhã, beleza, a gente catalogando, medindo data, altura, fazendo, plaqueando todas as coisas, né? Todas as árvores. De repente, a gente olha, começa a ver um barulho, lá chega assim, com o Marcos, o que é isso aí? Pô, parecia um Fusca vindo do meio do mato, assim, ó, derrubando tudo quanto é árvore. E eu olhei, eu falei, meu Deus, o porco era muito grande, velho, muito grande, velho. Parecia um fusquinha descendo, velho. Ele subiu na árvore, ficou nós dois no tronco atravessado em pé. Isso era 3 horas da tarde. Ficou nós dois em pé. Falou, Marcos, pelo amor de Deus, faz algo. E o porco no nosso pé, roçando na árvore para tentar derrubar nós da árvore, né, velho? Meu Deus Meu do pai, céu. A gente em cima, assim, de uma árvore assim, e ele disse, Marcos, o que a gente faz? Faz alguma. Ele ficava assim, Marcos, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu falei, mano, eu só tenho uma prancheta e uma caneta. Você quer que eu rabisque ele? Pede pro porco, Vai por tirar favor, né? meu, por favor, porco, vai embora. A gente ficou uns 40 minutos ali, conversando, o porco lá, coçando no galho e nada de ir embora. Falei, vamos conversar, vamos conversar. Ficamos 40 Mãe. minutos. Foi embora, vamos continuar, que não deu nosso horário ainda de ir embora. Aí deu isso quase 4 horas, quando deu 4h30, tá lá o Fusquinha descendo de novo o lugar para vir para cima de nós. Corremos para a mesma árvore, ficamos lá. Aí começou a escurecer, né? Tipo, caramba, esse porco não vai embora, véio, de jeito nenhum. E o lugar ele era feio, que é bem na zona industrial. Você olhava assim para a indústria, saindo uma fumaça rosa, vermelha, e tipo, nossa, Nossa. velho, lugar feio. O porco depois foi embora, a gente saiu de lá umas 6 horas, 6h30 da tarde, véio, No já quase escuro, né? Meu na penúltima. Maravilhoso, né? Sair do meio do mato no escuro, Sensacional, sozinho. cara. Ave Certinho, né? Maria. Foi aquilo dar uma feijoada para 2 anos. Não, Meu muito bom. Deus. Gente, ó, já deu 1 hora. Então a gente tem que ir indo pros finalmente. Como a gente ficou com aquele negócio do Discord, eu tô um pouco perdido, mas eu acho que já deu 1 hora. É, assim, a gente tem o quadro de dicas que a gente pode começar agora, senão a gente vai estender demais. É, para quem não sabe, a gente cada um dá uma dica aqui cultural relacionado à ciência de alguma forma. A gente sempre começa com nós, né? Na verdade, nós três falamos, depois o entrevistado, hoje o Marcos, fecha o quadro. Então, toca a vinheta que não existe. Tocou. Agora, então, quem quer começar? Ou eu começo, enfim. Posso começar? Vai lá, Nick, então. Eu ia falar sobre, mais uma vez, sobre o Instituto, mas eu tava com esse livro, Sapiens. Hum, Muita gente já conhece, né? Eu acho. O pessoal que tá assistindo, ouvindo pelo Spotify, no YouTube, dá pra ver. Mas eu já li o Sapiens, que é um livro muito legal, é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu já li, achei muito bom. E aí eu tô lendo de novo, porque faz muitos anos que eu li. Eu acho que foi quando eu entrei na faculdade. E aí, muitas coisas que eu já não lembro mais. Então, eu ia falar uma dica, mas quando eu peguei ele, eu falei assim, ah, acho que vale a pena. E eu não sei quem já leu, mas é muito bom. Recomendo. Tá na minha lista já de coisa de comprar, assim, esse... É muito Bom bom, mesmo. Gui.
Bem, Posso ir? Segue? Você vai, Gui? eu vou tocando também. Hoje, a minha dica cultural é bem assim. Já faz um tempo que eu tava sabendo do museu que ia ser inaugurado na USP, e ele foi inaugurado hoje. Como chama o Que é um museu museu? novo agora. Não, museu não, laboratório, falei errado. O laboratório novo que abriu na USP, lá na região do Butantã, que é sobre. Caramba. É, sobre o clima. Falar sobre as mudanças climáticas. Ele tem uma interação também, como fala? Com. Caramba, eu esqueço os nomes. É uma interação meio assim virtual, no caso, com óculos, tudo, que você mexe nas Hum. moléculas, fala sobre Ah, doença também. Ele tem uma interação muito legal e inaugurou hoje. Esse museu ele fica no Butantã. no Butantã ou Esse na lá USP? na USP dentro do Butantã, dentro ali do Tá, Butantã ainda. sim. Você sabe o nome dele? Que aí eu vou É, deixar aqui para pro pessoal. deixa eu pegar aqui que eu joguei ele aqui em algum lugar. Deixa eu pegar. Que eu tenho tanto grupo no WhatsApp comigo mesmo. Aqui. Eu também faço isso, de lembrete, né? O grupo eu mesmo é o que mais fala, Aqui. né? Museu de Realidade Virtual que simula mudanças climáticas. Museu de Que Realidades legal. De realidade Virtual. virtual que simula mudanças climáticas. Fica no campus de Butantã, na zona oeste da capital paulista, no prédio do Inova USP. museu virtual para mudanças climáticas, é isso? De realidade virtual. Isso. E É, o melhor muito de tudo, a bom. entrada está gratuita ainda. Vamos Olha, ver até quando vai ficar Por gratuita, né? enquanto. valeria um cultura deriva isso aí, hein? Sim, Né? É uma É boa. massa. Não, muito muito bom. bom. Olha, eu vou fazer meio que duas dicas. Uma dica é meio atrás, é tudo, no fundo, são dicas velhas. Uma rápida. Hoje teve o eclipse total que deu para ver só nos Estados Unidos, no México, no Canadá, só lá no hemisfério norte. E foi assim, não sei se alguém chegou a olhar, mas ficou escuro mesmo, de baixar a temperatura e tudo. Eu vi no YouTube, eles estavam fazendo a transmissão ao vivo, então a NASA estava filmando, então tem vários divulgadores científicos que fizeram a transmissão ao vivo. Eu vou deixar o link na descrição para vocês olharem. E eu vou dar uma outra dica que eu estava querendo dar, essa aí entrou na frente, né, do eclipse, porque foi hoje. Eu sei que quando vocês forem ver esse episódio, hoje é segunda-feira, dia 8, ele vai na sexta-feira próxima. Não sei que dia que é. Sim. Dia 12, eu acho. É, Enfim, esse mês a gente está com o mês, né, do autismo, e eu lembrei de um filme que eu assisti quando eu era moleque, é um filme dos anos 90, mas chamado Forrest Gump, que ele Ah, não diz no Hum, filme que ele é autista. A gente fez um post com ele, não sei se é deriva, por isso que eu tive a ideia de falar. É um filme assim, ele não se fala, não fica claro que ele é autista. No filme, o protagonista é o Tom Hanks, mas assim, ele tem uma história também, ele permeia pelos 30 anos da história americana. Então, ele passa ali pelos direitos civis, questão de identidade, igualdade racial, ele passa pela cultura hippie, passa pela Guerra do Vietnã. A trilha sonora é excelente. Eu acho, não é? Eu acho que assim, talvez, assim, é uma opinião de gosto. Essa fase, tanto fora nos gringos americanos, ingleses, quanto aqui no Brasil também, deve ter sido a melhor fase da música que a gente teve. Então, à medida que ele vai passando pelas fases, vão tocando músicas clássicas da época, assim. E o filme é muito bom, tem uma trilha sonora muito boa, passa um pouco pela história americana e tem essa questão do autismo, porque quando ele foca numa coisa, ele é muito bom. Então, passa a Guerra Fria, ele começa a jogar ping-pong, aí ele vai para a China, e aí ele dá uma entrevista, né? Enfim, é um filme bem legal, assim, vale a pena assistir, tanto para você ver assim uma ideia de autismo quanto por entretenimento mesmo. Então é isso, o filme chama-se Forrest Gump,
um contador de histórias. É isso aí. Marcos, Muito bom. dê a sua dica, por favor. Bom, eu vou dar uma dica mais sobre formato de didática, né, para falar com os alunos, que tem um canal que eu sigo bastante, e principalmente por causa do conteúdo dele de história do Brasil, né, eu gosto bastante, que é o canal do Eduardo Bueno também, né, que é o canal que tem uma didática muito boa, que é o Peninha, né, ele é lá do Sul, e principalmente que ele fala algumas coisas dentro da história de ciência. Tem um episódio dele que ele fala do Bestiário Brasilis, que é um livro que eu quero muito comprar, que é quando as naus portuguesas chegaram no Brasil e as descrições dos primeiros animais que eles encontravam no Brasil. Ele fala, no vídeo ele comenta sobre essas descrições, eu achei incrível, né? Ele fala lá, achamos um animal de braços longos, de cara aproximada de criança, né? Expressão de coitado, né? E falando de bicho preguiça, né? Já imaginei. Eu Então não ele tinha tem uma imaginado que era. Eu achei que era uma criança triste, ele ia falar isso no final. não, pô, esse episódio que ele fala do bestiário Brasilis eu achei incrível, né? Porque e muita coisa de biologia, muita não, algumas coisas de biologia eu consigo pegar ali, mesmo que envolve a história, né? Por exemplo, Sim. a revolta da vacina, que a gente passou um período aí falando sobre vacina, né? Então ele explica bastante sobre a revolta da vacina. Isso me incentivou também até comprar os livros deles e ler, né? Para conhecer um pouco mais. E fora isso, o formato de didática dele, que ele explica o vídeo de uma forma que te prende. Isso eu utilizo muito nas minhas aulas, né? Também de ter didáticas para aprender os alunos, né? Da forma de falar, Sim. de oralidade, né? E não adianta só chegar lá. No ciclo de Krebs é assim, não, você tem que ter toda uma dinâmica de conversar com o aluno. E eu gosto muito dele isso porque ele prende muito no vídeo, né? E você vai pegando mais do que somente aqueles 15 minutos, né? Você pega Sim. mais tempo assim, consegue viver. Então, o canal do Eduardo Bueno para didática e para coisas envolvendo história e biologia eu acho muito legal também. Ah, muito bom, muito Muito bom. bom. Anotado. Eu conheço, ele é bem famoso, né? É, é... Marcos, então vamos para a gente ir para os finalmente mesmo, já deu horário, já estouramos aí. Só uma pergunta rápida, Sim. cara. Por que que a escola privada não te dá esse amor todo que a pública te dá? Porque na escola privada nós temos clientes em vez de alunos. É Sim. verdade. Na faculdade também. Então, E os alunos, então, eles, fala mal dos alunos aqui, eles também, eles sabem disso, então eles usam isso a favor deles. eu gosto muito, porque são realidades totalmente diferentes, né? O ensino privado e o ensino público. Gosto também do ensino privado, mas o ensino público é um negócio que me encanta muito, pela questão dos alunos em si. Eles, no fundo, aquelas pragas que a gente às vezes quer matar, né, são o que faz a gente falar, não, vamos lá, porque o cara tá mal, hoje em dia o cara precisa trocar uma ideia, eu também tô mal, vou lá, você começa a conversar, zoar, brincar, zoar com os alunos, seu dia fica diferente. Eu gosto muito de dar aula, porque eu me sinto muito mais jovem do que a minha idade hoje em dia. Né? Então eu fico Muito bom. parecendo que eu sou da quinta série eterno, né? Eu brinco É... pra caramba com os alunos. Aê! Faço uma Ótimo. bagunça às vezes. Então é isso. No ensino privado nós temos clientes e no ensino público nós temos alunos. Então é por isso que o ensino público me encanta muito, né? Essa parte social é um negócio que eu acho que é encantador, assim, né? Você faz mais do que só dar aula. Sim, Certo. sim. Uhum. Marcos, tem alguma pergunta que a gente não fez para você, que você ficou treinando no espelho para responder, ensaiando, e a gente acabou não fazendo? Olha, a gente comentou sobre todas essas partes aí, até o Cadu comentou na parte. Acho que não tem, não. Acho que fica só essa parte de quais bichos assim que tem mais views já no meio do mato, que eu faço muito, né? Qual que Ou eu não muito entendi a fazer. pergunta? Eu não entendi o que você falou. Qual dos animais você mais já viu, né? Já encontrou, que você achou mais diferente, assim, né? Responda a pergunta, isso aí, então. Queixada, né? Foi um animal que me encantou bastante. E esses dias eu vi um furão.
E muito Purão. rápido de relance. Eu vi bastante, mas de um que eu fiquei assim, de boca aberta mesmo, foi o aracipoca, que é uma ave parente do tucano, que ele é um menorzinho, né? O Ah, aracipoca, ele é uma ave de é muito extinção, rarinho. é muito raro, e a jacutinga, que é o pavãozinho do Mata Atlântica Hum. também, ela parece um jacu, né? A jacutinga, mas ela tem detalhes ou colorações diferentes. E ela, todos os livros que eu peguei, descrição rara de se encontrar, e eu estou numa trilha, eu vejo ela passando, principalmente porque ela está junto com a época de frutificação do palmito Jussara, né? Ela aparece Hum. bastante. Ela sai lá do sul da Bahia, vem comendo os frutos e depois volta até o sul da Bahia, vem até o sul do estado de São Paulo, depois ela sobe. Então, por ela ser muito comestível, né, bicho, o pessoal comia muito ela. Então, com isso, foi um dos animais que eu encontrei. Eu falei, meu, que isso, E velho. ela é extremamente dócil também, é muito fácil de você atrair ela. É um Aonde foi que bicho. você viu? Tanto o Eu vi furão aqui no. quanto. Os dois foram aqui no Parque da Serra do Mar, no núcleo Padre Dória, aqui na região de Mogi das Cruzes. Eu Uhum. estava com um grupo, né, com um grupo levando para ver a Cachoeira da Pedra Furada, e os dois eu encontrei nessa região. E onde que eu vi que o lugar tem um potencial muito grande. Sim. Além de já fazer o acompanhamento de um grupo de 4 macacos pregos, né? Um macho e 3 fêmeas, né? Que a gente sempre encontrava eles. Ah, que legal. Ah, virou amiguinho. A gente sempre encontrava eles. Né? Mas tem que, macaco é aquele bicho que tem que ficar esperto, né? Tem, tem. Sim. Tem que ficar, Ah, lembra, tá agachado, né? Quando tiver, até ele passar, que senão você pode ter uma surpresa que ele pode tacar em você, né? Tacar em você, né? Um pedacinho de cocô em você, né? É, É, o eu lembro bichinho é parente lá na nosso ele. ilha, lá na Ilha do Cardoso, eu lembro que a gente estava fazendo o quadrante, a Aline É. estava do meu lado. Eu lembro, eu estava no meio do rio, que a ponta do quadrante caía dentro do rio, eu com água até o joelho, e de repente eu escuto um ploft do meu lado. Eu falei, que tacada aqui, né, velho? Que bom que Eu foi do olho seu lá, lado. o que é isso, né? Eu vi um cocôzinho lá, quando eu olho para cima, tá lá os bugios lá em cima da gente, né? Lembra disso? Não. Lembro, cara, tinha um monte, eu lembro. Já vai, Jogou, caiu já. perto da gente a merda dele, assim, ó, pá! Fez Foi, uma vamos barulho, dar porque ali, daqui a a pouco a árvore lá gente em volta. cima, né? Ilha do Cardoso deve ser legal de. É É, lindo lá. é um lugar massa. E Muito bom. agora a última pergunta para finalizar é, Marcos, do que você se orgulha? Que eu orgulho de ter voltado para a biologia. Eu orgulho de voltar a ser profissional dentro da área de biologia e me orgulho disso. E sofri muito para voltar, me esforcei bastante. Então, eu me orgulho de voltar a ser professor. Você se orgulhou do seu esforço? Me orgulho. Me orgulho pra caramba, velho. Foi muito sacrificante para mim sair e para voltar foi bem difícil. Quando eu voltei, eu falei: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, velho. Agora aqui eu vou curtir o resto da minha vida aqui. Eu me orgulho dessa escolha que eu fiz. Orgulho mesmo. Muito Muito lindo. excelente. Ó, eu adorei, cara. Ó, passou muito rápido o Muito bom. tempo. É, sei lá, a gente conhece, então, meu, para mim, ó, é isso aí. Obrigado. Para mim É, Obrigado também. também pelo. poxa, nossa senhora. assim, muito bom para a gente ir para os finalmente já, para falar tchau. Não sei se eu tô sendo muito, parece que eu tô sendo muito abrupto para acabar, assim, não sei. É, mas, assim, para a gente falar tchau, eu quero agradecer imensamente. Nos veremos aí pela frente. E, meu, eu me diverti muito, estou me divertindo até agora. Quero agradecer, Marcos, por ter topado, cara, por ter. A gente tinha combinado para ser um pouco mais para frente, mas graças a Deus você também pôde ajudar a gente, que teve um problema de agenda, né, do que a gente tinha marcado. Acontece é do jogo. E é isso, cara. Sim. Muitíssimo obrigado, eu adorei. Ó, se você ficou até aqui, Guilherme, vou roubar aqui o seu posto. Pode roubar. Compartilha. E agora que eu tô com essa voz rouca aveludada aqui, né, de gralha cansada, é, curta, compartilha, dê os 5 estrelas no Spotify, faça os negócios aí da internet, tá?
Ajuda a gente, por favor, a gente está precisando. Gui e Nick vão falar tchau. Marcos, ó, valeu da minha parte de coração. Muito bom. Vamos falar tchau aí. Pode ir, Gui. Bem, Marcos, agradeço demais essa entrevista. Foi muito, assim, gratificante. Deu, assim, uma nova visão para mim, porque eu sempre tive uma visão, assim, que eu nunca queria. Bateu uma vontade de ser professor. Vendo você falar, bateu um negócio diferente, assim, em querer dar aula, em querer, Inspirador, né? assim, isso. E provavelmente, eu acredito que vamos se encontrar aí, porque eu gostei muito de você ter falado que faz trilha e tudo mais, e eu até agora, todos assim, os trabalhos que eu tive de campo e tudo mais, não foi a faculdade que me proporcionou, foi assim, eu que corri atrás, conheci gente e as pessoas começaram a me chamar para ir fazer parte disso. Sim. Então, ter essa honra de fazer trilha com você e aprender com você seria maravilhoso para mim. Pô, já está convidado, já está mais que convidado, Guilherme. Quando tiver alguma Marcos, coisa, eu passo pro Cadu aí e a gente combina. Ok. eu também quero agradecer, porque foi ótima a entrevista, igual o Cadu falou, a gente se divertiu muito. Com certeza eu quero estar dentro aí dessa trilha também, porque é sempre muito bom. E eu já tenho duas experiências, né, com você sendo guia, então acho que eu posso participar também. Muito bom. Você é igual o Cadu já falou, o Cadu tinha comentado, né? Que você tinha topado a entrevista e ele falou que era o Marcos, aquele mesmo Marcos das trilhas. Eu falei, ah, muito gente boa, que bom, vai ser muito bom. E foi mesmo. E agora vendo esse seu lado também, sem ser só de trilhas, vendo o seu lado professor, é fantástico, igual eu falei, é muito admirável mesmo o seu esforço e a sua dedicação no ensino público, porque a gente sabe que, infelizmente, é precário, os profissionais que são iguais a você, são poucos, não são todos. Então, quanto mais a gente puder, motivar tanto os alunos quanto os professores para melhorar esse sistema, todo mundo sai ganhando, né? Vocês que vão dar aula com mais gosto e a gente, né? Eu não mais, mas os alunos que vão aprender com mais gosto também. Então, foi muito bom, muito obrigada. Eu adorei a entrevista e obrigada também, Cadu e Gui. Muito bom. Ó, Marcos, antes de você falar tchau, aí você fala tchau, uma pergunta. Qual é o ano? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, o fundamental? A pior turma, a idade, eles são mais terríveis. As idades as A turmas mais pior mesmo, difíceis onde a são, sala é um inferno. são nonos anos e primeiro ano. O nono ano chega ao oitavo ano e o primeiro ano do ensino médio, né? Por 14, causa que 15 eles anos de idade, mais ou menos. de 14 a 15, isso mesmo, por causa que eles estão numa faixa de transição muito brusca, né? Por causa que o nono ano já não se adequa ao oitavo ano, que eles já se acham muito adultos para o oitavo ano, só que eles são muito infantis para o ensino médio ainda, que eles se acham já adultos para o Entendi. ensino médio. E o primeiro ano do ensino médio, eles se acham demais, tá? Então, porque estão no ensino médio, estão mais É do que ali que dá os vontade. dos anteriores, mas não são nada ainda do que os de cima, o segundo e terceiro ano. Então, o nono e primeiro ano são faixa etárias mais difíceis. Tá? Uma coisa que eu aprendi a gostar que eu não sabia é sexto ano. Eu não gostava do sexto ano, mas se um dia vocês, biólogos, caírem numa sala de sexto ano, vocês conseguirem dar aula, vocês conseguem fazer qualquer coisa na vida de vocês. 11 anos, né? 11, 12 anos, né? É 11 anos, é 11 anos. Você conseguiu a atenção de uma criança, de uma pessoa de 11 anos, você consegue fazer qualquer coisa na vida de vocês, O tá? Rafael falava isso. É. Mas essa faixa etária do nono, que é 14 para 15 anos, é um pouquinho difícil. Eles não escutam, é Nossa. aquela questão de embate, e é que você já é velho, e que você não sabe de nada, eles que sabem de tudo. Tem bastante com eles isso aí. Ai, Muito que bom. vergonha dessa época. Todo mundo passou, mas Então, Marcos, vamos tá, falar beleza. tchau aí, cara. Muito obrigado, viu? Pô, eu queria agradecer bastante o convite de vocês. E foi incrível, né? Ótimo falar sobre educação. Uma vez eu estava uma das fatores também que me fez pensar bastante
Pois eu estava num show lá em Suzano, conheci um professor, e na época que eu não estava dando aula, ele virou para mim e falou: os alunos precisam de professor como você, então volta, mano. Volta que a gente precisa de você. Então, mesmo a educação tendo essa precariedade, os poucos professores que apresentam sangue para ter fôlego para ainda dar aula, é sempre gratificante a gente estar do lado. Eu tenho bons amigos que eu tenho lá hoje em dia na escola que eu trabalho, que vejo que lutam por isso. Então, é gratificante falar sobre educação num país que nem o nosso, que aí temos diversos percalços aí sobre a educação disso daí. Então, eu acredito muito nisso, acredito bastante na educação. Obrigado por tudo, obrigado, Guilherme, obrigado, Nicole, obrigado, Carlos, pelo me convite, De nada, por me Marcos. convidar aqui. Por tudo aí, tá? Obrigado mesmo. Valeu. Gente, então vamos pro tchau mesmo para encerrar o episódio. Ó, inspirador total. Se você não achou inspirador ou achou, por favor, curta, compartilhe, enfim. Se você está no começo, reouça essa entrevista, vale a pena, tá bom, gente? E aqui finalizamos o nosso 45º episódio do Ciência Deriva Podcast, hoje com Marcos Godoy. Muito obrigado, Marcos, Gui e Nick, muito obrigado a você que ouviu até agora e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Este foi o podcast Ciência à Deriva, uma produção de Arline Gomes, Bianca Castro, Bruno Nascimento, Ellen Guerra, Guilherme Cavalcante, Jaqueline Bernardes, Cadu Tolucci, Luana Mateus, Lorena Chaves, Maiara Maia, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo. O Ciência à Deriva é vinculado à Universidade Anhembi Morumbi, à Unesp e à Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!